Oi gente, boa noite. Hoje eu vou contar mais uma parte da minha história, a continuação, que é sobre a minha adolescência, né? Vou contar um pouco da minha adolescência, como foi, como é uma pessoa deficiente, né? O que ela pensa, ela sendo adolescente. Eu me sentia muito sozinha, assim, sabe? Eu sentia que, sei lá, as pessoas não se importavam comigo. E que as pessoas gostavam de pessoas que são perfeitas, que podem brincar, correr, fazer tudo, porque eu já na adolescência já não podia sair mais, né? Porque quando a gente era criança, a gente ficava brincando na rua, todo mundo junto, ninguém saía, e aí era aquela vida ali, todo mundo junto. Agora, quando foi chegando na adolescência, né, já minhas irmãs saíam, os jovens, para passear, ia para a Quinta da Boa Vista, ia para churrasco, e eu sempre ali, né, sem poder sair, e isso me entristecia muito. Mas assim, preconceito eu não tive dentro de casa, graças a Deus. Minha mãe sempre foi muito a melhor pessoa do mundo para mim, sabe? Que é a pessoa que ficou do meu lado o tempo todo. Ela fazia tudo por mim, a minha mãe, tudo, tudo, tudo. Ela me dava tudo na mão, me tratava assim super bem mesmo, sabe? Foi assim uma amigona. Desde pequena eu dei muito trabalho, sabe? Eu fui a primeira gravidez. Ela disse que a primeira gravidez é a gravidez, né, que a gente tem mais tranquila, porque é o primeiro filho. E eu já nasci com esse problema. E as outras gravidez dela foram tudo assim muito trabalhosas, porque ela tinha que cuidar de mim, me carregar para o hospital com mau barrigão e tal. Eu dei muito trabalho, mas ela sempre ficou ali do meu lado, sabe? E eu sempre fui muito apegada a ela. E meus irmãos também sempre foram muito amigos meus, sabe? Eu tomava conta deles, né? Porque eu sou a mais velha de 9 filhos, imagina. 9 abaixo de mim. E eu que tomava conta, e, sabe, era aquele respeito. Eles tinham muito respeito por mim, muito. Minha mãe saía para trabalhar, deixava eles comigo, e mesmo eu sem andar, eles me respeitavam, sabe? Eu botava todo mundo para dormir de dia, depois do almoço, eles dormiam. E eu ficava ali sentada com uma varinha do lado e eles me respeitavam, sabe? Foi assim, nossa infância. Até que, quando eu cheguei aos 16 anos, 17, por aí, né? Uma amiga, que era muito amiga da minha irmã, começou a frequentar lá em casa. Eu nem conhecia ela começou a ir lá em casa por causa da minha irmã. E acabando que ela se apegou a mim e passou a ser minha amiga. E ela era mais nova do que eu, 5 anos. Na época ela tinha 13, eu tinha uns 17 por aí, sabe? E ela ficou ali do meu lado, sabe? Conversava comigo todo dia, ela ia lá pra casa e ficava conversando comigo. Me ajudava, sabe? Me orientava, me ajudava tipo, me esclarecia muitas coisas, até mesmo de matérias de escola. Ela me ajudava muito. O nome dessa minha amiga é Isis. E ela é minha amiga até hoje. Eu considero ela minha melhor amiga, porque amigo mesmo são esses, né, que ficam do lado da gente nos piores momentos. Porque é muito fácil você ser amiga de uma pessoa que pode sair nos bons momentos, brincar, shopping, essas coisas. Agora, aquele amigo que fica do teu lado mesmo, quando você está no pior momento, que você não pode andar, que você não pode fazer nada, simplesmente ela fica ali por gostar de você. Então isso pra mim, sabe, é a melhor coisa, porque eu sinto que foi um amor mesmo sem interesse. E até hoje eu agradeço a ela muito por ela ter, sabe, me ajudado nessa época, nesse período. E ela me deu muita força. Até que quando eu comecei a andar,
E aí eu já fui estudar, né? Ela também me ajudava muito nas matérias, porque eu fiquei assim totalmente sem estudar 10 anos. E aí quando eu voltei eu tive muita dificuldade nas matérias de matemática principalmente. E aí ela me ajudava muito, me explicava. E aí eu fui, quando eu passei para o ensino médio, né, o fundamental eu passei em tudo, supletivo, e aí eu fui para o ensino médio. No ensino médio foi quando eu me casei e queria parar de estudar. Isso aí eu já até falei no primeiro vídeo, mas aí meu esposo falou para eu não parar, para eu estudar, que ele ia pagar pré-vestibular para mim, então eu queria muito fazer um pré-vestibular. E aí eu fiz e passei a primeira vez, mas não pude fazer porque eu não tinha terminado o terceiro ano. Aí no segundo vestibular, né, no início do ano, eu passei de novo. Graças a Deus foi a melhor coisa para mim, sabe? Nossa, eu não esperava que eu fosse passar por uma federal assim 2 vezes, com o ensino deficiente que eu tive, mas eu estudava muito. Eu estudava de 7 da manhã até 1 da tarde no colégio e vinha para casa, almoçava e estudava a tarde inteira. E aí isso aí, né, me ajudou muito. Eu recuperei, né? E aí passei, fiz biblioteconomia, porque eu até queria fazer arquitetura, mas como eu não tinha muita base em matemática, eu mudei. E biblioteconomia foi sem eu nem conhecer. O professor chegou dizendo que ia ter prova para essa faculdade, se a gente não ia tentar para ver. Aí eu fui, fiz por experiência e passei, e aí gostei. Minha amiga passou e foi. No meio do ano ela foi fazer, aí no final do ano eu perguntei a ela se estava sendo legal, ela falou que estava. Eu falei, então eu vou fazer isso também. Aí fiz, passei, e graças a Deus eu gostei muito desse curso de biblioteconomia e fiz os 4 anos certinho, sem repetir nada. E aí, né, terminei, me formei e aí continuei trabalhando dentro da UFRJ, né, de projetos, sem carteira assinada, mas as chefes gostavam muito de mim e eu tenho amizade com todas as minhas chefes até hoje. Eu tenho elas, sabe, eu considero muito, porque todas as minhas chefes foram super legais, todas. Eu trabalhei no Instituto de Comunicação, na Escola de Educação, trabalhei no Instituto de Matemática também, no Fundão, e trabalhei no IFIX, no Largo de São Francisco, né? E todas as minhas chefes de todas essas faculdades, elas foram muito legais comigo, muito. Uma vez eu perguntei até a uma, quando eu entrei na faculdade, né, eu perguntei a ela assim, você acha que eu, como deficiente, eu vou conseguir emprego? A ela, claro que vai, Rosângela, sua deficiência não tem nada a ver, você faz tudo que uma pessoa normal faz, você vai conseguir emprego sim. Aí eu já fiquei tranquila, sabe? E graças a Deus, desde o dia que eu me formei até hoje, eu nunca fiquei desempregada nem um mês. Nem um mês. Eu fiquei de projeto na UFRJ e aí, um belo dia, uma bibliotecária chegou dizendo que tinha uma vaga na universidade, que era a faculdade da cidade, lá no Recreio. E eles estavam precisando de uma pessoa para entrar já como chefe e para abrir, né, a biblioteca, organizar a biblioteca, e queria já uma pessoa que morasse aqui pelas áreas de Jacarepaguá. Aí ela falou, você não quer, Rosângela? Falei, mas eu nunca trabalhei como chefe, eu nunca nem trabalhei como chefe. Então ela, não, mas vai, você vai ter carteira assinada, vai ter tudo. Aí eu falei, tá bom então. Aí fui, graças a Deus, a minha chefe, né, me entrevistou, gostou de mim. E aí eu fui trabalhar lá. Lá eu fiquei 17 anos. Infelizmente a empresa faliu, né?
mas o tempo que eu trabalhei lá eu fui abençoada, porque essa porta foi Deus que abriu. A minha filha estudou lá 2 anos, jardim, primeiro e segundo ano ela estudou lá, e meu marido tinha direito de estudar também de graça, sabe? E lá eu tive a minha filha, comprei meu carro, sabe? A gente fez a obra da nossa casa e tudo isso, sabe? Deus abençoou muito eu nessa empresa. E tanto é que quando ela começou a falir, as pessoas falavam: eu vou botar essa empresa na justiça, eu vou dar justa causa nessa empresa. Eu falei: gente, vamos orar pela empresa, não vamos ficar murmurando, porque essa empresa ajudou muita gente, ela era uma mãe. Infelizmente, a corrupção, sabe, que estraga o nosso país, porque era uma empresa boa, era tipo a Varig, né? Então eu falava: não vamos, sabe, falar mal da empresa, porque Deus abençoou muita gente aqui dentro. Muitos entraram como servente de limpeza, saíram como professor de educação física, saíram como outras profissões também, sabe, tecnólogo, pedagogos. Então, vocês foram abençoados aqui dentro. Eu não vou dar justa causa na empresa, eu vou ficar aqui até a empresa fechar. Quando a empresa fechar, eu saio. Deus vai me tirar daqui, Ele me colocou, Ele vai me tirar. Então eu fiquei lá 17 anos, e aí eu sei que lá o recreio fechou e eu não fui mandada embora. Aí eles me transferiram para o Quality, que era aqui na freguesia, né, no shopping. Fiquei trabalhando no Quality um tempo. Trabalhei também no Rio das Pedras, numa unidade que tinha lá. E aí eu fiquei, né, daí ela só quebrando, e cada dia pior. E o diretor chegou uma época que ele falou com a gente: gente, estudem para concurso, porque isso aqui não tem futuro, sabe? Vocês têm que estudar. Isso aqui não vai à frente, não. E eu estudei muito, comecei a estudar para concurso, porque, ó, o recreio fechou, a minha chefe tinha sido demitida, todo mundo demitido, e aí nós ficamos sem chefia. E aí eu fiquei na biblioteca, né, só lá fazendo presença, tomando conta dos alunos que ainda estavam. Mas assim, nas horas vagas eu estudava para concurso. E aí, graças a Deus, chegou um tempo que surgiu uma prova. Essa época eu já estava em Ipanema. O Quality fechou. E aí eu fui mandada para Ipanema para ver. Eu falei que eu não ia sair, que eu falei que só Deus ia me tirar. E um belo dia, um diretor foi no Quality para me mandar embora. Só que chegando lá, ele desistiu de me mandar embora. Me mandou para Ipanema, fiquei em Ipanema. E aí, em Ipanema tinha bibliotecário, mas ele me deixou lá e eu fiquei, né? E continuei estudando. Aí surgiu nesse concurso para Casa de Rui Barbosa, e aí eu fiz o concurso e graças a Deus eu tirei uma nota muito boa, tirei 93,50. E aí eu fiquei pensando ainda: gente, será que eu passei mesmo? Não tô acreditando. E aí um amigo meu falou: passou, Rosângela, tu tirou uma nota, nossa. Aí um dia eu pesquisando no Google, né, no meu nome, entrei no Diário Oficial. Aí quando eu fui olhar, estava lá a todas as pessoas que tinham feito as provas para auxiliar administrativo, para arquivologia, para biblioteconomia, só tive eu. Só eu me inscrevi para a biblioteconomia, não tive nem concorrente. Então, quer dizer, Deus foi tão bom que aquela vaga era minha. E além disso, eu tirei uma nota boa.
Então passei. E nesse final de ano já ficou terrível. A universidade já parou de pagar a gente no mês de setembro. Esse concurso foi em 2013. Então no mês de setembro ela já parou de pagar a gente. E a gente ia trabalhar sem ter dinheiro. Só Deus sabe, né, o que eu passei. E quando chegou em dezembro, ela mandou todo mundo ficar em casa, porque já não tinha limpeza, não tinha segurança, então mandou os funcionários ficarem em casa. Aí fiquei em casa, mas sem dinheiro, né? Porque todo mês era aquela coisa, o pagamento vai sair sexta-feira. Aí a gente ficava a semana inteira contando do pagamento sair sexta-feira, sendo que eles já pagavam a gente parcelado há um tempo. Há vários anos eles já pagavam parcelado, não pagavam o nosso salário integral no final do mês. Sempre era 10% no início, depois mais 15%, depois mais 20%, era assim. Nunca recebi o salário todo. Aí depois pararam de pagar de vez. Quando ela entrou em fusão com a Gama Filho, pronto, piorou. Aí, um belo dia, foi até no dia da prova, né? No dia da prova que eu ia fazer a prova para a casa do Rui Barbosa, eu estava sem nada em casa, sem nada para comer, porque eu estava contando do pagamento sair naquele final de semana, na sexta-feira, o pagamento não saiu e eu fiquei sem compras. Fui fazer a prova muito mal mesmo, porque não tinha nada para dar para minha filha, sabe? E como era uma situação assim de surpresa, né? Todo final de semana a gente contando com o dinheiro não saía. Não deu nem tempo de eu arrumar um dinheiro emprestado com meus irmãos. E aí meu irmão foi me levar para fazer a prova. E nessa viagem eu até chorei dentro do carro. Falei, poxa, se estivesse desempregada eu até aceitava, mas pior que a gente está trabalhando, né? E não tem o dinheiro para comprar as coisas para dentro de casa. Aí meu irmão falou, mas tu tem que pedir, gente, quando for assim pede e tal. Eu falei, mas eu não sabia, eu pensei que o pagamento ia sair, mas não saiu. E aí ele me deu R$100, comprei umas coisinhas para passar a semana, e aí passei a semana. Graças a Deus, depois, né, veio a vitória, que foi eu ter passado para essa prova, né? Passei na prova. E aí, quando foi no início do ano de 2014, apareceu na televisão de manhã, né, que a universidade e a Gama Filho tinham sido descredenciadas pelo MEC, e aí pronto, acabou, fechou de vez. Aí eu orei a Deus e falei, ai Senhor, agora é contigo, Senhor, agora eu não tenho mais o que fazer. Minha esperança é esse concurso. E aí liguei para lá, para o concurso, né, para o RH. Aí a moça me informou que eu já ia receber um e-mail naquela semana, que eu já podia levar meus documentos. Ai, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu, assim, sabe? Sabe quando você tá, assim, na beira do precipício e, de repente, vem alguém e te pega e te tira? Foi o que aconteceu comigo. Nossa, eu falei, gente, no dia que uma porta se fechou, a outra se abriu, sabe? Eu nunca fiquei um mês sequer desempregada. Tanto é que eu comecei a trabalhar na casa do Rui Barbosa. E aí, depois de um mês na casa de Rui Barbosa, é que eu fui dar baixa na minha carteira, na universidade. Entendeu? Eu digo isso não é para me engrandecer, não é para dizer que eu sou a boa, que eu sou nada disso, não. Eu digo isso porque é para engrandecer o nome do Senhor, porque só Ele pode fazer essas coisas. Só Ele, sabe? Essa época eu cantava muito, eu, sabe, ia para a igreja todo dia, buscava muito. E foi uma das épocas que eu busquei muito a Deus, eu louvava. Eu não tinha, assim, perspectiva de nada na minha frente. Mas eu sabia que Deus ia agir na minha vida. Eu sabia. Eu até falei,
se Deus me tirar daqui, Ele vai me dar uma coisa melhor. Então eu vou ficar aqui até o fim. Ele me colocou aqui, Ele vai me tirar. E eu descansei. E fiquei confiando mesmo que Ele ia me dar uma vitória, sabe? E realmente Ele deu, mas devido ao meu esforço também. Porque se eu fico em casa e não estudo, fico lá na biblioteca também, não estudo, não tinha como eu passar no concurso. Então a gente tem que se esforçar, fazer a nossa parte, que Deus faz a dele, entendeu? A dele é essa, entrar com a providência. E a nossa é fazer o esforço da gente, que a gente tem que também se esforçar. E aí eu digo, vale a pena confiar em Deus, sabe? Ele quer que a gente confie nele assim, mediante todas as circunstâncias, dizendo não, que você não vai conseguir, que você não tem nada na sua frente. Mas é aí que Ele quer que a gente confie nele, para saber até que ponto a gente confia mesmo. Porque é muito fácil você confiar, né? Tendo como resolver o problema, é muito fácil. Mas quando a gente não tem nada na nossa frente, aí é difícil, entendeu? Não tem perspectiva nenhuma, é difícil confiar. E é o que eu estava fazendo. A empresa cada dia pior e eu descansada, sabendo que Ele ia prover. E realmente proveu, sabe? Então é isso, eu quero que vocês pensem nisso, sabe? Mediante as lutas que todo mundo tem, sabe? Todo mundo passa por tribulação nesse mundo, passa por momentos difíceis, mas a gente tem que saber que Deus está no controle de tudo. E se vem o mal também na nossa vida, é permissão dele, a gente tem que passar, entende? Porque ninguém vai viver para sempre. Aqui a gente vai ter enfermidade, vai ter doença, então a gente tem que estar sempre pedindo, né, o bem pra gente. Mas se vier uma enfermidade também para levar a gente, é permissão dele. A hora que Ele quiser levar a gente, Ele vai levar também, entende? Então é isso. Ele me deu muitas bênçãos nessa vida, ainda tem mais coisas que eu quero contar para vocês, para engrandecer o nome do Senhor. E que se alguém estiver passando por alguma dificuldade, para não desistir, buscar e confiar que Deus está conosco, Ele cuida de nós, Ele nunca nos deixa, sabe? Às vezes a gente pensa que Ele está longe, que Ele não está ouvindo, mas não, Ele está aqui pertinho da gente. Então é isso, eu quero dar um alô para o Cadu, filho da Aldineia, que foi criada comigo ali na rua onde minha mãe morava, onde nós crescemos. E essa época foi muito boa, a nossa época de criança, sabe? A gente era muito feliz, né? A mãe dela também tem 9 filhos, 5 mulheres e 4 homens também, igual a minha mãe, sendo que a mãe dela já se foi e o pai está vivo. E aqui é o contrário, na minha casa o meu pai já se foi e a minha mãe está viva e forte, graças a Deus, como o pai dela. Então eu agradeço muito a todos, né, pela nossa vivência naquela época, que foi muito boa, muitos outros amigos, né, e é isso. Obrigada a todos e se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, pode comentar, pode perguntar, se quiser que eu fale sobre mais alguma coisa, outros assuntos, podem me perguntar que eu respondo no próximo vídeo, tá bom, gente? Um beijão para todos.